Bom dia, bom dia, bom dia. PVM Café no ar, expressão de Deus na vida e para a vida de todo aquele que nele crê. Eu quero assim já aproveitar o momento e informar para todos aqueles que já estão aqui, por favor, lancem aonde vocês puderem o link do PVM de hoje. Deus falou algo comigo, eu tenho algo muito interessante, muito tremendo, muito brilhante e muito atual para falar para você hoje, a fim de que você faça dos seus piores dias os melhores dias em Deus, que é a proposta que a gente vem se movendo desde a semana passada aqui no PVM Café, fazendo dos seus piores dias os melhores dias em Deus. Porque em Deus tudo é melhor e aquilo que já é melhor em Deus ainda não é o totalmente bom, porque em Deus o melhor sempre está por vir. Há sempre um algo a mais, há sempre um plus em Deus. E o plus em Deus é um acréscimo do bom no melhor, fazendo do melhor, melhor ainda. De formas que a gente encontre sempre satisfação e a capacitação de suprir todo o vazio que a trajetória da existência, pela demanda dos desafios, que são muito mais desafios do que problemas, trazem na vida daquele que em Deus crê. E aquele que supera desafios, aniquila problemas e chega sempre em outro nível, estágio, dentro de tudo aquilo que procura viver. Mas existem sempre desafios, existem sempre resistências, existem sempre demandas. Ninguém tem vida fácil. A vida na vida não é fácil. A vida é boa, mas ela não é fácil. Mas bem da verdade, amigo, irmão, querido, parceiro PVM, deixa eu falar uma coisa para você, Tudo aquilo que é fácil sai fácil. Tudo aquilo que é fácil não tem a essência de um verdadeiro valor. É que nem comprar brinquedos do Paraguai. Eles são baratos, parecidos com autênticos, são fáceis, vão quebrar fácil, vão se desfazer fácil, vão se ruir fácil, não tem resistência. Tudo aquilo que é constituído com facilidade não tem a capacidade de resistir àquilo que foi proposto na sua própria criação. O fácil não é resistente. O fácil, ele é frágil. O fácil, ele tem um período curto de existência, jamais encontra permanência e é ruído com facilidade. Mas aquilo que demanda um esforço maior para ter e conquistar, faz na vida daquele que conquistou perceber o real valor daquilo que tem. E quando eu percebo o real valor daquilo que tenho, eu encontro satisfação no que possuo, no que alcanço e no que realizo. É por isso que aquele jovem que herdou tudo do pai, sem sequer saber como é que o pai fez para construir, vai perder tudo aquilo que facilmente alcançou. Então, não se acomode com as dificuldades e também não celebre elas na trajetória do combate. Mas saiba, mesmo em medo e as fraquezas que na tal trajetória ela produz, é exatamente isso que vai trazer para você um trampolim que vai levá-lo ao novo nível que você não teria se não tivesse passado por tais situações. Tem situações que a gente não quer, mas elas fazem parte, Deus as permite porque elas são pedagógicas. Elas são um ensino de Deus. É Deus nos ensinando com as adversidades. Quando estamos em Deus, as adversidades são ensino. Quando estamos sem Deus, as adversidades são derrota. De que lado você está e qual o resultado final que você quer viver? Se você se posicionar dentro daquilo que o PVM, além de muitas outras ações em o nome de Jesus, tem proposto para você, você perceberá que apesar de não estar isento daquilo que não queria, você vai administrar melhor tudo o que não sabia. Mas aquilo que você não sabia que viria, quando vier por aquilo que você já sabe, em torno do que eu estou falando hoje, então você vai superar e vai entender a pedagogia na escola da vida, cujo qual o professor é Deus. A vida cujo qual o Criador é Deus. A vida cujo qual Deus já sabe. Deus, antes de tudo, já escreveu o teu princípio.
E antes do fim do princípio, já sabe qual é o teu meio. No meio está contigo para dar o final que tu merece. Bem sei eu o pensamento que eu tenho acerca de vós, pensamento de bem e não pensamento de mal, diz o profeta Jeremias, por boca de Deus, para que por fim tu possuas o bem que tu deseja. O que me toca é que Deus ainda dá para a gente o bem que a gente deseja. Por que Ele dá para a gente o bem que a gente deseja e não dá para a gente o bem que Ele deseja? Porque Ele deseja tudo aquilo que é bem para nós. Ele deseja tudo aquilo que a gente deseja para si. E se Ele deseja, pastor Toninho, tudo aquilo que é bom para mim porque estou ruim, é porque tu não tem controlado algo que eu vou ministrar hoje pela manhã. Hoje eu vou falar de algo que muita gente já falou, que muita gente continua falando e que muita gente ainda falará. Uns com um ponto de vista, outros com outros. Espero que eu, assim como aqueles que já falaram acerca disso, como eu também já disse, estou dizendo de novo. E do que é que tu vai falar hoje? Já vou te contar o que eu vou falar hoje, porque eu estou segurando para te contar o que eu vou falar hoje para gerar em ti, lamentavelmente, aquilo que tem gerado muito tempo. Porque qualquer coisa que se diga para ti, que não está definitivamente claro o que está querendo se dizer, gera em ti a ansiedade. E a ansiedade tem sido um dos maiores males do século. E é acerca dela que eu quero falar hoje. A ansiedade ela está aflorada, a ansiedade ela está ativa e bloqueando inúmeras capacidades na vida daquele que se deixa dominar por ela. Eu vou esperar 2 minutos para ver se a gente aumenta aqui, para ver se... Ei, você que está acordando agora, tá friozinho, né? Joga o dedão para cima, dá um pulo, aciona o teu aparelho, Smart, iPad, iPhone, ai meu Deus do céu, faz alguma coisa aí, adentra comigo que eu tenho uma palavra maravilhosa. Pega o link PVM que você recebeu aí, joga para o maior número de pessoas. E depois que você ouvir tudo aquilo que vai ser dito por parte da boca de Deus no mover do Espírito Santo, hoje pela manhã, você faz questão de copiar e replicar, mandar para frente. O assunto é tremendo. Eu estou aqui, eu estou maravilhado. O pessoal da técnica saiu me procurar aqui na igreja, eu estava sumido. Quando eu cheguei, o moço falou, pastor, está em cima da hora. Eu falei, cara, Deus estava falando comigo, esqueci até do relógio. Eu não estava atrasado, eu estava em outro ambiente, eu estava em alfa e agora eu estou no Espírito para trazer para você o que Deus trouxe para mim, para compartilhar com você. Bom, quem não está aqui agora, online, ao vivo comigo, e está aqui em qualquer tempo, usufrui de tudo aquilo que exatamente nesse momento Deus está transmitindo. É um café novo, é um café quentinho. Eu vou falar uma coisa para você, o PVM é bom, tá? Mas melhor é ao vivo. Por quê, pastor? Não, porque o café é bom, né? Mas depois que requenta o café, já não é a mesma coisa, não é assim? É assim, querido. O café bom é o café coadinho na hora. Vamos para a palavra de Deus. Vou tentar a sessão abraço no fim, tá? Eu quero dizer uma coisa para você, quero dizer uma coisa para você. Não se entristeça. Não fica chateado. Se sente abraçado porque por nós tu é amado. Só que é tanto comentário, é tanta gente correndo aqui na minha frente, na frente do computador, que às vezes eu pulo um nome com medo de repetir o outro e acabei repetindo exatamente aquele, contemplei 2 vezes e não falei de ti. Mas não interessa se eu não falei de ti. O que interessa é que Deus falou contigo. Não interessa se eu não falo de ti, interessa que através de mim Deus fala contigo. Então não fica chateado. Ontem eu cruzei com alguém, estava meio chateadinho, meio triste. Eu falei, não, mano, não fica chateado. Não fica chateado porque eu não sei que tu está comigo, né? Mas eu sei que Deus está contigo. E eu sei o que é ficar chateado com esse tipo de situação. Porque muitas vezes eu estou pregando, irmãos, e eu olho para a igreja e sinto falta de inúmeras pessoas. E aí eu sei o que é ficar chateado. Quando a gente está com alguém e parece que alguém não está com a gente. Eu sei direitinho que é isso. Então, como eu sei direitinho que é isso e vivo isso intensamente, né? E ainda assim não me faço desanimado a continuar a realizar o que preciso fazer por você, então valorize o que eu estou fazendo por você, mesmo quando de você não lembre, porque Deus de você não esquece. Deus de você jamais esqueceu e Deus de você jamais esquecerá. Ficando eu brabinho ou não, Deus não vai esquecer de ti, então eu não vou ficar brabinho não, eu vou partir para a celebração. É o PVM Café da manhã de hoje. Vamos diretamente para a palavra e vamos deixar os furinhos da sessão abraço para o final do programa. Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 33 se nos dizem:
Palavras do Senhor Jesus, hein? Jesus falando aos seus discípulos, Jesus ministrando aos nossos corações acerca da ansiedade. Se eu desse um tema para esse negócio hoje, eu diria ansiedade, um desafio diário. O PVM de hoje eu tenho no meu coração que haverá de ser um dos mais chocantes daqueles que foram antes deste, sabendo que este é o nosso PVM 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todas as suas ansiedades, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais ansiosos? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé. Não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, não vos ansieis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Vivendo os piores dias, fazendo deles os melhores dias em Deus. O próprio Cristo nos informou, basta a cada dia seu mal. Então o mal do dia tem o basta quando nós lançamos diante de Deus toda a ansiedade que o dia produziu. Hoje eu quero falar com você acerca de ansiedade. Um mal diário. Começo com a base bíblica de Mateus 6, 25 e 33. E me pauto em tudo aquilo que Jesus está falando. E em meio a todos esses versículos, já quero ir direto no 27 para criar base, para a base de raciocínio e revelação, que a palavra de Deus vai nos trazer hoje de manhã. Mateus 6, 27 diz, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma medida à sua própria estatura? Eu quero dizer uma coisa para você, uma coisa muito importante para você. Nós precisamos administrar melhor a preocupação para sofrer menos com os nossos conflitos. A ansiedade, diante de muitas coisas que ela é, meu amigo, meu irmão, a ansiedade também é um excesso de preocupação com o futuro. Há nos dias de hoje, e já tem havido nos dias anteriores aos de hoje, um excesso muito grande, uma preocupação muito grande com o futuro. Jesus de Nazaré já dizia, olha, qual de vocês pode acrescentar 1 centímetro na sua estatura? Vocês crescem, mas sou eu que dou o crescimento para vocês. Porque o excesso de preocupação, ele gera ansiedade. Nem vencemos o mal de hoje, ficamos produzindo mal para amanhã. A Bíblia diz em Mateus 6, 34, basta cada dia o seu mal. O mal de hoje ainda nem começou, nós já estamos preocupados com o mal de amanhã, sendo que ainda é 7h40, você acordou agora. Você ainda nem comeu o seu pão com mortandela, você ainda nem botou essa xícara de café na boca, já está preocupado com o dia que está começando agora, porque você acabou de acordar, apesar de ter começado meia-noite. Você descansou a noite inteira e já acorda preocupado. Ô, meu amigo, o excesso de preocupação é a chave que abre as portas para um caminho de ansiedade.
Pastor, eu não posso me preocupar? Pastor, eu não devo me preocupar? Pastor, a preocupação não faz parte da trajetória? Faz, querido, faz. Faz. A questão não é se preocupar, a questão é o excesso da preocupação. A questão é que nós nos preocupamos muito com tudo aquilo que ainda não é. Toda preocupação que gera ansiedade é fruto de uma informação que nos foi dada ou que a gente mesmo a criou. No entanto, dados estatísticos dizem que 90% das coisas que nós nos preocupamos, não dentro do sentido presente para resolvê-las, mas dentro do sentido, de um sentido futuro, pelo qual nós produzimos em nossas imaginações ou pelo conjunto das informações que se nos dão. 90% dessas preocupações que geramos, que acabam nos trazendo ansiedade, jamais aconteceram. 90% de coisas que nós geramos por ansiedade, a fim por excesso de preocupação, a gente gera um critério de solução que não encontra, porque a gente não encontra uma solução para uma preocupação futura, porque ela ainda não chegou. Então, como a gente está preocupado com alguma coisa que não chegou, por mais que a gente pense em resolver, a gente não soluciona porque ainda não chegou. Oh, diz uma coisa para mim, tu arruma coisa que não quebrou? Como é que tu faz para arrumar coisa que não quebrou? Então, quando a coisa quebrar, tu vai arrumar. Ou no presente da quebra, ou no futuro, conforme o tempo que tu tens para arrumar. Agora, quando tu fica querendo arrumar o que não quebrou, tu fica sofrendo com o que não aconteceu. Perceba como é simples, no entanto profundo, e a gente vive patinando em torno de coisas que não aconteceram ou que supostamente jamais acontecerão, porque toda a preocupação do futuro, repito por dados estatísticos, 90% das coisas que nos preocuparam e geraram ansiedade para o futuro não aconteceram. Logo, se a gente está preocupado com 100%, 90% não acontece, 10% é fácil de administrar, né? Então eu penso que estar ansioso não seria, pois, um bom negócio. Jesus já nos ensina isso, ensinando aos seus discípulos daquele tempo, daquela era, e fortalecendo os discípulos do momento contemporâneo, presente e agora. O excesso do futuro gera a falta de confiança. E aí, querido, a ansiedade, ela encontra espaço para entrar. Cara, há um excesso de futuro na gente. E esse excesso de futuro que está na gente vai minando a confiança. E aí a ansiedade encontra um espaço tremendo para entrar. É esse excesso de futuro. Ai, será que vou passar? Será que vou passar no vestibular? Será que vou passar? Vai, né, querido? Está estudando, né? E não vai, né, querido? Se não está estudando, né? Então estuda para o futuro, mas deixa para viver o futuro no presente dele. Continue estudando até chegar no dia da prova, querido. Não fica te ansiando antes, só estuda. Ah, será que vou passar na entrevista de emprego? Às vezes o cara está tão ansioso na entrevista do emprego que no dia certo, né, perde o horário da entrevista porque não dormiu a noite inteira. Aí acordou atrasado, agora nem entrevista tem mais. Tinha toda a capacidade para adquirir aquela vaga, perdeu a vaga porque dormiu demais porque a noite não dormiu, e a noite não dormiu porque a ansiedade dominou. É esse excesso de futuro que toma conta da gente. É esse excesso de futuro que o pré-natal está tudo certo e ela está cismada que aquela criança não vai nascer bem. E aí vive uma gravidez, vive 9 meses de plena ansiedade, acha que vai morrer no parto. O ultrassom já falou que a criança é perfeita, bota na cabeça que a criança é uma deficiente. Aí a criança nasce, aí fica aquela tensão pós-parto terrível, né? Porque ficou aquele acúmulo de ansiedade por 9 meses. Aí ela sofre, a criança sofre, inocentemente sofre, né? Porque a mãe transmite para a criança toda aquela energia por DNA. Olha só o que o excesso de futuro é capaz de fazer na vida de uma pessoa. E o excesso de futuro bloqueia a confiança fortalece a ansiedade. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque quando nós vivemos nesse padrão, esse excesso de futuro, né?
que gera uma falta de confiança. Então, dentro da proposta cristã, que é o que eu estou tentando buscar hoje pela manhã para você aqui, nesta hora, então essa falta de confiança, né, querido, é exatamente aquilo que aniquila a fé. Vou falar uma coisa importante para você, tá? Simples, importante. O PVM de hoje tá demais. Chama as pessoas, tá demais o que Deus está fazendo hoje aqui. Eu vou dizer uma coisa para você, a preocupação jamais teve força de mudança. A preocupação exatamente com o futuro não muda nada, querido. A gente está se preocupando e se preocupando e se preocupando. O que é que a preocupação resolve no futuro? Eu estou falando de excesso de futuro agora, espero que tu esteja alinhado, né, no padrão, no conjunto, na construção do pensamento aqui. A preocupação, eu tenho base bíblica, tá? Mateus 6, 25 e 33. Deixa eu falar uma coisa para ti, querido, a preocupação ela não tem força de mudança. Preocupação não muda nada. O que é que muda então? O que muda é o planejamento, querido. E a ação em torno daquilo que foi planejado. Preocupação não muda nada, a preocupação só perturba. A preocupação só agonia. A preocupação só fortalece o problema que te preocupou. Presente, futuro ou passado de problemas. Não dá nada, querida. A preocupação ela não muda nada, ela não transforma nada. Ela não tem força de mudança, ela só tem força de bloqueio. Pastor, eu não consigo ver sem preocupação. Eu não estou pedindo para te ver sem preocupação. Eu estou te orientando a te lançar diante do Deus que tudo sabe, que tudo é, que tudo pode, que te ama e te cuida. É só isso. Eu não estou dizendo aqui que eu não sou uma pessoa que me preocupa. Eu estou dizendo aqui que eu sou uma pessoa que tenho me esforçado em Deus para não viver excesso de futuro. Ficar me preocupando com coisa que é para resolver amanhã. O que é para resolver amanhã, eu resolvo amanhã, querido. O que é para resolver hoje, eu resolvo hoje. É evidentemente, né, querido, que nós também temos que ficar livres da procrastinação, né? Ou seja, o ato de deixar para trás todas as coisas. Tem muita gente, querido, que precisa superar nisso, hein? Tem muita gente que está me ouvindo aí, tem muita gente que está me ouvindo aqui, ó, dentro do estúdio, que precisa superar isso aí. Ei, já me deram uma beliscada aqui no estúdio. Mas eu dei 2 beliscadas agora aqui também, uma no estúdio e outra em ti. Não fica procrastinando, querido. Por que tu deixa para daqui a 5 minutos que tu pode e deve fazer agora? Muitas vezes a gente se atrapalha e a gente mesmo é o pai da preocupação ou a mãe da preocupação. Porque aquilo que não era para preocupar acaba preocupando pelo atraso que a gente gera em algo que podia fazer agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não fica procrastinando. Eu estava falando de ansiedade, mas eu tenho que dar uma pincelada nisso. Deus está no controle, falando para nossas vidas e corações e produzindo na nossa história uma vida melhor. Não procrastina, querido. Pode hoje, vai hoje. Pode lavar a louça agora, querida, tá? Recordou a louça do café? Tu pode lavar a louça agora? Lava ela primeiro antes de consultar o WhatsApp, querida. Tu não vai te incomodar com a tua mãe. Presta atenção. Mas, pastor, onde é que tu estava? Eu estava na preocupação, ela não tem força de mudança, dei uma vejada na procrastinação, voltei para cá, estou falando com base em Mateus 6, 25 e 33, estamos falando de ansiedade segundo as orientações de Jesus Cristo, o nosso Senhor, como superá-las, como entendê-las e como viver melhor em torno daquilo que é inevitável na vida. Porque se a ansiedade não fosse algo que estivesse no pacote da vida, Deus é em Cristo, e até mesmo por parte do apóstolo Paulo, que vou chegar em versículos também relacionados a isso, não falaria conosco. Perceba o que nos diz a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 6, versículos 31 e 33. Não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas procuram os gentios. É certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais ansiosos, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Olha o excesso de futuro. Basta a cada dia o seu mal. Deixa eu passar uma coisa para você. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Diga aí no chat comigo, buscai primeiro.
Parece que eu estou no culto. Diga aí, buscar primeiro. Eu quero dizer uma coisa para você, quando você busca Deus primeiro, quando você busca Deus antes da preocupação, aí você consegue combater a ansiedade. Busca Deus primeiro. O que é que Deus disse para você? Não fica ansioso com o que tu vai comer, o que tu vai ver de beber, não te anseia com isso. Eu sou a tua provisão, eu sou o teu cuidado. Eu sou aquele que bota o pão na tua mesa. Eu sou aquele que bota as vestes sobre o teu corpo. Eu sou aquele que tem a incrível capacidade de dar para ti a necessidade diária. Eu sou Deus, eu sou Senhor. Não interessa se você é rico, não interessa se você é pobre, não interessa se você tem dinheiro no banco ou se você está contando as moedas no bolso. Deus vai suprir você porque Deus é fiel, Ele ama você. Ele está voltado para você. Busca Deus antes da preocupação. Se você buscar Deus antes da preocupação, pum, você aniquilou a ansiedade. O pior é que primeiro a gente se preocupa para depois a gente buscar Deus, se é que a Deus vai buscar, né? Primeiro a gente se preocupa. Depois a gente vai buscar Deus, se é que a Deus a gente vai buscar. Se é que a gente não vai buscar em outras coisas, tais coisas que jamais vão superar a nossa própria ansiedade. Busca Deus antes da sua preocupação. Mateus 6,3, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Perceba, busca primeiro a Deus, que você, na justiça de Deus, estanca as preocupações e vive distante da ansiedade. E a promessa para aquele que assim faz é que haja um acréscimo em todas as coisas. O que é acrescentar? É botar algo em cima de algo que já se tem. É botar algo em cima de algo que já existe. Então, o que você tem é o suficiente. Deus vem e coloca algo em cima do que você tem. Então, agora aquilo que é suficiente é dobrado. Então, você passa a ter, reservatórios. Você passa a ter algo além daquilo que você precisa. Então, a sua porção diária não é única, é dobrada. Então, você recebe num só dia uma porção para 2 dias. Está ansioso com o quê? Quando você busca Deus, Deus coloca em cima daquilo que você tem uma nova porção. Quero repetir, fazendo daquilo que é 1 com você, 2 para você. Então, num só dia, você recebe pelo cuidar de Deus porção para 2 dias. Está preocupado com amanhã por quê, querido? Por que esse excesso de preocupação? Quando você busca Deus antes da preocupação, você consegue combater a ansiedade. Mateus 6,34 diz, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha, é a 4ª vez que Jesus está falando, combatendo a ansiedade nesse texto. Tá? É a 4ª vez. Porque falar uma vez só parece que não entra, né? Falou 2, falou 3, falou 4. Se não entra uma vez só e na 4ª muito menos, aí não tem mais o que dizer, né? Porque se na primeira tu não entendeu, na segunda não entendeu, na terceira não entendeu, na 4ª não entendeu, aí ficou difícil, né? Aí não é que não entendeu, é que não aceitou ou supostamente não creu. Você já tem o mal de hoje para resolver, querido? Fica criando mal para amanhã que você não tem controle? Basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Querido, você já tem o mal de hoje para resolver, querido. Aí tu fica criando mal para amanhã que tu ainda nem tem controle. Já basta cada dia o seu mal, querido. Já basta o mal do dia de hoje para te combater. Tu fica criando mal para amanhã, aí vai ser ansioso assim lá no Japão. Não, no Japão não, na China. Vai ser ansioso assim. Cara, primeiro busca a Deus, o seu reino, a sua justiça. O acréscimo de Deus vai levar você a combater o mal que no dia se produziu. E aí, quanto o dia de amanhã, tu vai no dia de hoje cheio de esperança pelo resultado que tu alcançou.
no mal do dia que é hoje, pois um novo dia amanhã produzirá maus diferentes daquele que tu projetou, porque 90% daquilo que tu te preocupa não vai acontecer quando se diz respeito ao futuro e não ao presente que tu estás vivendo. Se a cada dia o seu mal já basta, não fica criando mal para outro dia, gerando excesso de preocupação e se tornando amarrado pelas correntes da ansiedade. Dá uma força aí do outro lado, me dá. Dá uma entrada aí no site e diz, ó Deus, ó pastor, Deus está falando comigo. Dá um glória, dá um aleluia. Escreve alguma coisa, eu não quero foguinho. Escreve alguma coisa, pastor, é isso. Estou entendendo. Fala Deus. Diz alguma coisa aí. O pessoal aí, as 90 pessoas que nesse momento estão conectadas, pá, joga um comentário aí. Dá um like, por favor, não esquece. Estamos falando de ansiedade. Um desafio diário. Dá uma força, me apoia. Eu quero saber que você está comigo. Só se preocupe com aquilo que você tem controle. O Mateus 64 está dizendo, não se preocupa não, com o dia de hoje, basta cada dia com o seu mal. Ô, querido, faz o seguinte, ó, para te controlar a ansiedade, e a preocupação ela é inevitável, opte, tá? Opte para se preocupar só com aquilo que você tem controle. Se você não tem controle com essas coisas, pastor, não deve me preocupar, então lança para Deus, então. Mas não fique com excesso, sabe, de futuro, se preocupando com coisa que você não tem controle, o que você não controla não adianta. Você vai ter que lançar isso aí para alguém. Você vai ter que deixar com que alguém faça isso por você. Você vai ter que confiar que Deus vai resolver isso aí. Agora, o que você tem controle, você se preocupa. Pastor, e por que devo me preocupar exatamente com aquilo que eu tenho controle? É porque essa preocupação vai trazer para você solução. Quando a preocupação traz para você uma ação que resulta numa solução, a ansiedade jamais prevalece. A ansiedade tem seus níveis. Deus não diz para a gente não ter ansiedade, Ele diz para a gente controlar a ansiedade. Então a ansiedade faz parte do pacote da criação. Quando você mantém a sua linha de ação, quando você se preocupa só com aquilo que você tem controle, você tem uma tendência de alcançar solução para os seus problemas. O que você não controla não pode ser preocupação sua. Não adianta ficar se preocupando com aquilo que você não controla. Senão você vai ficar ansioso por aquilo que você não soluciona. Como é que eu faço então? Não, cara, em relação ao futuro. Em relação ao futuro você não se preocupa, tá? Em relação ao futuro você planeja. Muita gente sofre com o futuro e o futuro vai vir. Realmente nós temos que pensar no futuro. Deixar de pensar no futuro também não é essa a minha proposta. Mas nós não podemos nos preocupar com o futuro, porque ele ainda não chegou. Então o que é que a gente faz? A gente planeja. Com o futuro eu muito mais planejo do que me preocupo, porque ele ainda não chegou. Aí daqui a pouco você fica muito preocupado em guardar muito dinheiro para o futuro e vai morrer amanhã. Oh, calma, querido, foi só uma ficção. Talvez você fique muitas vezes excesso de preocupação com o futuro, querendo guardar um dinheiro, quem sabe você fica doente, e o dia que você parte com saúde plena, sem jamais ter usado aquele cúmulo de dinheiro que guardou, e talvez você pudesse ter feito daquele dinheiro um passeio, né? Quando você ficou guardando dinheiro só para a enfermidade. Então faz o seguinte, não se preocupa tanto com o futuro, apesar do futuro ter que se preocupar. Só não se preocupa com o futuro ao ponto dele gerar em ti ansiedade. Planeja, querido. O futuro não é para ser uma preocupação. O futuro é para ser um planejamento. Muito mais planeja o futuro do que se preocupa com ele. Jesus falou, olha, cara, você não precisa se preocupar não, tá? Você não precisa se preocupar com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer amanhã. Não precisa se preocupar. Já está tudo dentro do planejamento. O planejamento já proveu tudo, está tudo no controle. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei que vou dar, sei que vou entregar, sei que vou manifestar, sei que vou prover. Entrega o teu caminho ao Senhor, querido. Confia nele, que no mais ele tudo fará. Você pode até pensar no seu futuro, o que você não pode é perder a noite de sono com isso, né, querido? Quem planeja não perde noite de sono com o futuro, porque não se preocupa.
Está planejado, está organizado. Ah, se não acontecer, se não aconteceu, pelo menos estava planejado. Não muda nada. E se aconteceu? Se aconteceu, eu estava preparado, porque eu planejei. E exatamente por ter planejado, que tanto no momento que a coisa vem de encontro ou de encontro nunca veio, eu não estou preocupado, porque eu estou planejado. A ansiedade só entra onde tem espaço para isso. E ela se dá pela falta de confiança ou pelo excesso da preocupação. Eu já falei demais aqui acerca de excesso de preocupação. Quero falar um pouco mais acerca da falta de confiança. Porque a falta de confiança é uma das armas que disparam o gatilho da ansiedade. E nós temos uma necessidade intensa de confiar em algo ou de confiar em alguém. Isso faz parte da nossa natureza. A gente está sempre confiando em algo e a gente está sempre confiando em alguém. E é terrível a decepção, né? Quando a gente bota toda a nossa confiança naquele alguém, entendendo que através dele o presente já está bom e o futuro vai ser melhor, e esse alguém decepcionou. E aí isso aí gera uma tristeza, que automaticamente gera uma ansiedade. Porque o ser humano ele tem uma necessidade tremenda de confiar em algo ou de confiar em alguém. Qual entre todos nós jamais deu um voto de confiança para alguém e, pasme, se decepcionou? No entanto, faça contas, pois a maioria das pessoas que você deu um voto de confiança não decepcionaram você. É a minoria dos seus relacionamentos que decepcionaram você no voto de confiança que você entregou. Então não faça da minoria que não presta a maioria do que é bom. Presta atenção nisso, hein? Muitas vezes a gente vacila, a gente erra nisso. Porque a falta de confiança nos decepciona. No entanto, a confiança é a principal inimiga da ansiedade. A confiança bota a ansiedade a correr. Quando você está confiante, primeiro, em si mesmo. Segundo, você está confiando em alguém. E logo, se você confia em si mesmo e alguém confia, fica muito fácil de ter confiança para realizar tudo aquilo que você quer. E aí você bota a ansiedade a correr. Quanto mais confiança, menos ansiedade. Você precisa confiar mais em você, né? Porque se eu confio mais em mim, eu acredito mais em mim. E acreditar em mim não é uma questão de soberba. Acreditar em mim é dar valor para aquele que me criou, né? Porque quando eu confio em mim, quando eu entendo que eu tenho uma capacidade, mesmo que eu ainda não tenha descoberto, eu leio a Bíblia, que é o manual do ser humano, funciono direito ou então me conserto e sigo avante dentro do propósito do Criador. Porque Deus nos criou para funcionar direito e para usufruir de tudo aquilo que Ele criou para a gente depois que nos criou. Porque Deus criou o céu, a terra, Deus criou o planeta e depois criou a gente. Quando Deus estava criando todas as coisas, Ele dizia que era bom. Quando Ele criou a gente, Ele falou, esse negócio é muito bom, porque esse negócio aí que o homem é, essa criatura que meu filho vai se tornar, é a minha imagem conforme a minha semelhança, e eu fiz tudo para ele usufruir. Então, quando nós estamos com uma autoconfiança, nós desbloqueamos toda a falta de esperança, aniquilamos todo o princípio de ansiedade e alcançamos não somente o que a gente quer, mas, sobretudo, aquilo que em Deus está projetado. A gente sempre tem a necessidade de confiar em alguém. Só que deixa eu dizer uma coisa para ti. Jeremias 17,5 diz que maldito é o homem que confia no homem. Tu presta atenção. Quer dizer que eu não posso confiar no homem? É maldição? Pode confiar no homem. Mas não confie no homem acima de confiar no Filho do homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senão você vai errar. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Lançar é entregar. Lançar é jogar tudo com tudo. Lançar é se autoprojetar em cima, para cima, nos braços e com alguém. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Mas por que ele está mandando lançar sobre ele toda a sua ansiedade? Ele responde, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade bloqueia a nossa visão e a gente passa a entender que ninguém está cuidando de nós.
E não é porque ninguém, quando esse ninguém o ser humano é, quando esse ninguém o parceiro do lado é, não é esse ninguém aí que você está imaginando que abandonou você ou que literalmente assim o fez, que bloqueia a presença de Deus na sua vida. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, ele tem cuidado de você. Ele tem abençoado você. Ele tem fortalecido você. Paulo estava escrevendo, eu quis dizer, Pedro estava escrevendo aos crentes. E Paulo também escreveu aos crentes lá na igreja de Filipe, quando em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A arma total e final para combater a ansiedade, antes que eu termine o PVM de hoje, é a oração. Quando você ora e lança sobre Deus e faz todas as suas orações e petições conhecidas diante dele, pela oração com súplicas e ação de graças, a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e os vossos sentimentos. A ansiedade é um sentimento que a paz em Deus pela oração pode bloquear. A arma contra a ansiedade é a oração. Cara, não esteja ansioso, inquieto. Algumas traduções dizem, não esteja ansioso com coisa alguma. Outra tradução diz, não esteja inquieto com coisa alguma. Vou dizer uma coisa para ti, a ansiedade gera uma inquietude. Cara, você fica inquieto. Ou seja, você não tem paz. Um ser inquieto é um ser sem paz. Mas o versículo posterior, ou seja, Filipenses 4:7, ele diz que você ora, você manda a ansiedade, que a inquietude é embora, então a paz de Deus vem. E é uma paz que excede o entendimento. Não dá nem para entender. Não dá para entender um indivíduo com tamanha paz no meio de uma confusão gerida pelas circunstâncias. Não dá para entender esse negócio, mas não é para entender, é para crer. E todo aquele que crê vive aquilo que ninguém jamais pode entender, porque as coisas de Deus se fazem loucuras para os tais que se dizem sábios. Lança sobre ele. Não lança sobre aquilo que só multiplica o que tu quer te livrar, mas lança sobre ele tudo aquilo que só mesmo ele pode operar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a tua vida, coração e sentimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enfim, fico na expectativa que você tenha sido muito abençoado com o PVM pela manhã de hoje. Faça o seguinte, replica esse PVM. Terminamos a ministração de hoje deixando claro que é a oração que nos leva a vencer a ansiedade. Logo, não poderíamos encerrar o PVM Café de hoje sem estarmos orando. Feche seus olhos, juntos a uma, ore comigo. Deus de amor e graça, muito obrigado pela tua bondade, pela essa tua palavra poderosa, eficaz, viva e perfeita, que nos coloca em equilíbrio e nos ajusta para a trajetória da caminhada que temos, a fim de alcançarmos o destino maior e melhor, que com certeza está em ti, em todos os teus segredos, que para nós, nessa manhã, se fizeram revelações. Que a gente possa ter não somente aprendido, mas sobretudo crido, para exercer o que se aprendeu, fazendo do conhecimento a sabedoria e vivendo o melhor de Deus nesses dias. Nós te louvamos, adoramos e glorificamos, e a ti celebramos e também já agradecemos, pois cremos que a tua bondade se manifestou através de nós. Muito obrigado, Pai, em todas e por todas as coisas, hoje, agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Tenham um dia maravilhoso e até amanhã, a partir das 7h30, em mais um PVM Café. Deus abençoe, um forte abraço e até lá!